hoje a gente fala de normas e princípios processuais. Na verdade, a primeira coisa que eu queria situar vocês, eu gosto muito de contextualizar, para poder situar vocês no que a gente vai estar trabalhando. Até porque quando a gente coloca o slide e contextualiza antes, eu acho que a gente já fica mais tranquilo no desenrolar da aula, porque a gente já consegue entender mais ou menos onde nós estamos, tá? Então, quando eu falo de qualquer legislação infraconstitucional, é óbvio que a gente parte da premissa de que essa legislação infraconstitucional ela tem que estar em sintonia com a Constituição. Isso, para a gente, não há o menor resquício de dúvida. A Constituição Federal é a lei maior e, como lei maior, ela dita as diretrizes de todas as leis inferiores a ela. Assim sendo, o processo não é diferente, e muito pelo contrário. Boa parte do processo está na Constituição. Boa parte de como eu tenho que olhar o processo, de como o processo tem que se comportar, está na Constituição. E são as nossas garantias fundamentais, tá? Dentro das garantias fundamentais, a gente tem uma série delas lá que dizem respeito a quê? Ao processo. Por quê? Porque o processo, muito mais do que simplesmente ser o meio pelo qual eu consigo, né, uma resposta do Estado em virtude de um conflito que eu tenho, ele também é uma garantia da própria parte contra os arbítrios do Estado, como eu havia falado antes. Se eu não tivesse nenhum tipo de garantia, o que o Estado fizesse ou o que o Estado falasse, eu teria que aceitar, eu teria que suportar, em virtude exatamente do poder coercitivo dele. Então, ele vai dar uma resposta, sim, mas ele tem alguns limites, né, para atuar nesse processo. E esses limites são exatamente as minhas garantias. Por exemplo, quando eu provoco o Estado, né, que eu peço a ele para solucionar um conflito, eu limito a atuação dele através do meu pedido. Ele só pode decidir a respeito daquilo que eu peço. E na verdade, o que acontece? Quando eu provoco esse Estado e faço um pedido a ele, eu limito a atuação dele em relação ao meu pedido. Ele só pode julgar dentro daquele limite de pedido que eu fiz. É o que a gente chama de princípio da congruência. Então, eu delimito e ali vai estar exatamente o campo mínimo e máximo para ele alcançar. Ele não pode julgar fora do que foi pedido ou além do que foi pedido e nem pode deixar de se manifestar sobre nenhum daqueles pedidos. Por quê? Porque aí ele vai estar decidindo com vício e esse vício pode acarretar a nulidade da decisão. Então, a gente tem sempre que estar preocupado, né, em olhar o Estado e falar, olha só, o Estado, ele também tem limites. E o limite dele está exatamente nas garantias que resguardam as partes, tá? Então, então, essas garantias, elas estão onde? Na própria Constituição Federal, tá? E aí, partindo dessa premissa, a gente vai entender o quê? Que a Constituição, ela vai trazer 4 princípios que são informativos. O que isso significa? São princípios gerais, incontestáveis, né? E que todo processo precisa respeitar, porque é como se ela desenhasse o modelo de processo que nós precisamos ter. E, na verdade, esse modelo de processo não acontece só aqui no Brasil. Esses princípios gerais, eles são tão gerais que a gente encontra eles também, essa informação de como um processo deve ser, em vários outros países. Partindo desses princípios que vão informar o processo, né, que vão falar de uma maneira geral como um processo deve ser, a gente vai estar estudando alguns princípios processuais constitucionais, ou seja, princípios que estão na Constituição e que vão nortear o meu processo. Para depois nós estudarmos as normas fundamentais do processo civil, que são os 12 primeiros artigos. E o legislador definiu como normas fundamentais, porque nesses 12 artigos eu tenho tanto princípios quanto regras. Qual a diferença? Princípios são
são orientações abstratas, são genéricas, e que eu só posso aplicar de acordo com o caso concreto. Eu não posso dizer, esse princípio se aplica nessa e nessa situação. Não. Porque cada caso concreto eu olhando o caso concreto é que eu vou saber quando eu aplico um princípio e quando eu não aplico um princípio. E regra, por outro lado, ela traz uma situação específica e uma consequência específica. Então, sempre que eu estou diante de um princípio ou de uma regra, é óbvio que o ideal é você aplicar o quê? A regra, porque a regra traça aquela situação específica. Se eu não tenho uma regra para aquela situação específica, aí eu olho direito, o princípio. E mesmo assim, gente, quando a gente tem conflito de princípios, né? Quais princípios eu aplico, ou se eu aplico o princípio ou regra, a gente sempre vai aplicar a regra se existir a regra. Porque a regra delineia uma situação específica, trazendo uma consequência específica. Se eu não tenho regra, eu aplico o princípio. E se eu tiver conflito entre princípios, qual que vai prevalecer? Sempre eu vou olhar se eu estou diante de um princípio infraconstitucional ou de um princípio constitucional. Se o princípio for constitucional, esse princípio constitucional deve prevalecer, tá? E aí a gente vai trabalhar hoje exatamente isso. Os princípios que informam os processos, os princípios constitucionais processuais, que vão nortear o processo, e as normas fundamentais do processo civil. Salientando 2 detalhes. A gente não vai esgotar os princípios nessa aula. Por quê? Porque existem vários princípios dentro do processo civil, dentro de alguma categoria específica do processo civil. Então, a gente vai ver alguns princípios hoje, mas vocês, ao longo do curso de vocês, né, ao longo das disciplinas de processo civil, vocês vão estar estudando novos princípios. Porque quando você trabalha, por exemplo, a defesa do réu, você trabalha princípios específicos da contestação, que é a defesa do réu, que é a peça de defesa. Quando você trabalha recursos, você trabalha princípios específicos que norteiam os recursos. Para além desses princípios que a gente trabalha hoje, que são princípios que norteiam o processo, a gente tem princípios que vão nortear determinada categoria dentro do processo. Então, quando vocês estudarem execução, vocês vão estudar princípios específicos da execução. Por exemplo, quando eu falo de contestação, eu tenho o princípio da eventualidade, o princípio da concentração, né? O princípio da impugnação do ônus específico. Por exemplo, quando eu falo de recurso, eu tenho o princípio da unirrecorribilidade, eu tenho o princípio da taxatividade. Quando eu falo de execução, eu tenho o princípio da patrimonialidade, eu tenho o princípio da nulla executio sine titulo. Então, percebam, dentro de cada categoria, eu vou ter princípios próprios, que a gente não vai esgotar aqui porque vocês não vão entender, né? Porque você não vai estudar aquele ponto em específico do processo. Então, como a gente está estudando uma teoria geral que antecede a existência do próprio processo, a ideia aqui é entender, né, o que está nos bastidores para que um processo possa existir, né? Quem é que pode ajuizar a demanda? O que ela tem que demonstrar para ajuizar uma demanda? Né? Quem eu tenho que buscar no Poder Judiciário? Quem é o competente para processar e julgar determinada demanda? Como é que eu defino essa competência? O que é competência? O que é a jurisdição? O que é esse poder do Estado de dizer o direito? Então, a gente está estudando teoria geral do processo. E dentro dessa teoria geral, eu tenho que trabalhar exatamente com aqueles princípios que norteiam o processo como um todo. Tá? Por isso a gente trabalha as normas fundamentais. Tá? Então, não dá para vocês falarem, eu estudei todos os princípios do processo civil. Mentira, não estudou. Tá? Nós estudamos uma cota parte desses princípios, apenas aquelas normas fundamentais, né, os princípios que estão inseridos nessas normas fundamentais que norteiam, né, o processo como um todo. Beleza? Então, a partir daqui, a gente já pode começar a voltar para o nosso material de aula e começar a trabalhar, então, a questão dos princípios informativos. A Constituição, né, a gente vai ter 4 princípios que vão informar como um processo deve ser. E um processo, ele sempre deve circundar, né, entre o princípio lógico, o princípio jurídico, o princípio econômico e o princípio político. E o que cada um desses princípios está a dizer em relação ao processo. O princípio lógico, ele tem a ver com a
previsibilidade. Ele vai dizer para a gente que o processo deve ter uma ordem estrutural lógica, né? Em outras palavras, que determinados atos sempre deverão preceder outros atos. O que isso quer dizer? Que eu não posso, né, pensar num processo, pensar numa forma de ir ao Estado, sem que essa forma, sem que essa estrutura tenha já uma previsibilidade, sem que eu saiba qual é esse passo a passo que eu preciso seguir. E esse passo a passo tem que ser um passo a passo lógico. Então, toda norma de processo, ela tem que estar obrigatoriamente, né, já descrita em lei. Ela tem que ser previsível. É diferente de quando a gente fala de direito material, por exemplo. Quando eu falo da norma material, a gente viu que a sociedade, ela é muito mais dinâmica do que o direito pode alcançar. Só que quando a gente fala que ela é muito mais dinâmica do que o direito pode alcançar, a gente está falando de regras de comportamento, de regras de conduta. As coisas acontecem na sociedade muito rápido. Por exemplo, nós estamos na era tecnológica. Tem um monte de coisa acontecendo hoje já. Tem inteligência artificial na área da saúde, tem inteligência artificial na área de contratos, tem inteligência artificial na área erótica. Gente, a gente tem inteligência artificial numa série de coisas, as coisas estão acontecendo. Tem Bitcoin, tem criptomoedas de uma maneira geral, tem blockchain, tem um monte de coisa acontecendo na sociedade e a gente não tem lei que acompanhe isso ainda. O marco legal da inteligência artificial está sendo discutido, mas ainda não temos legislação para isso. E perceba, se existe um conflito, né, diante de uma situação dessa, imagina, por exemplo, que a pessoa adquire uma boneca, né, com inteligência artificial, uma acompanhante sexual com uma inteligência artificial, e ela pratica alguma coisa que venha causar dano. Quem vai responder? Foi um defeito do algoritmo? Foi uma má utilização? Como é que isso é definido? Então, perceba, a lei não tem isso. E vai ser preciso que o judiciário responda do mesmo jeito. Então, quando eu falo que a lei, que a previsibilidade do processo, ela é diferente da norma material, porque a norma material, ela pode não existir, né, por conta da sociedade, do dinamismo da sociedade. Mas ainda assim, vai ter que ser julgado. Um conflito como esse. E como é que vai ser julgado? Sob a luz da analogia, dos princípios gerais do direito, sob o direito consuetudinário. O magistrado vai ter que encontrar uma resposta para o problema. Isso aconteceu na década de 40, 50. A gente tinha um problema muito sério de pessoas que se separavam, né? E que normalmente era a mulher que acontecia isso. Né? A mulher passava anos da vida dela se dedicando ao homem. E aí eu falo da mulher aqui porque nós conhecemos a história, né, das mulheres, nem sempre as mulheres, e ainda hoje tem muitas mulheres que não têm essa liberdade de expressão que nós estamos aqui, nós temos, né, a busca pelo mercado de trabalho, nem sempre foi assim. Então, vamos colocar na década de 40, 50, aquelas mulheres que passaram, assim, 30 anos de suas vidas, 40 anos de suas vidas se dedicando à família, se dedicando ao marido, se dedicando aos filhos, e simplesmente, né, amealhando fortunas, às vezes, e num dado momento o homem resolve largava a mulher, trocava ela por 2,25, vamos colocar assim, né, porque isso é histórico, e aí largava a mulher, e a mulher, ela era largada à míngua, efetivamente à míngua. Muitas mulheres precisaram se socorrer de lavar roupa para fora, de passar roupa para fora, de fazer faxina, já com idade avançada, para sobreviver por conta do homem ter saído e por que fazia isso? Porque elas viviam amigadas, elas não tinham casado, né? Então, na época, era muito comum utilizar esse termo amigada. Exatamente, não tinha profissão, não tinha nada, porque ela viveu a vida dela inteira para aquele homem. E nem como mulher casada, como mulher amigada.
E a época se chamava até de concubinato, que era concubinato puro, concubinato impuro. A questão é que, como não eram casados, o cara saía com tudo que tinha conquistado, porque na cabeça dele, ele trabalhou, então era tudo dele, como se lavar a cueca, né, fazer a comida, cuidar dos filhos não fosse um acréscimo patrimonial para o casal. Você não tinha nenhum tipo de regulamentação que desse a essa mulher um mínimo de condição. E isso começou a chegar no judiciário pesado. Até que o judiciário reconhece ali a existência de uma sociedade de fato. Olha só, o judiciário foi buscar no direito comercial uma linha tênue de raciocínio para reconhecer que naquela relação ali teria que haver a partilha de bens. O que existia ali? Uma sociedade de fato. Duas pessoas se juntaram, né, para conquistar alguma coisa na vida, trabalharam, e aí não dá mais certo a sociedade, rompe a sociedade. Quando rompe a sociedade, tem que partilhar os bens dessa sociedade porque ambos trabalharam para isso. E foi exatamente com base na sociedade de fato que se deu à mulher algum direito à partilha de bens. Até que essas relações fossem conhecidas como união estável, fossem equilibradas como realmente ali, né, existe uma família, como está na Constituição Federal, isso foi esse tipo de conflito foi assim, numa quantidade tão grande, que a Constituição, você vai lá no artigo 227, se eu não me engano, e está lá que a união estável deve ser facilitada, inclusive, a conversão para casamento, que é uma entidade familiar. E aí a gente começa a perceber, né, o quanto as regras de conduta, elas são, primeiro, muitas das vezes, observadas no próprio Poder Judiciário. Porque chega o conflito lá e ele precisa decidir. E essa decisão, ela vai se pautar em algum lugar, porque eu não tenho lei. Então, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar no ordenamento jurídico algo que se assemelhe àquela situação, como foi com a questão da união estável, que no primeiro momento não foi chamada de união estável, era conhecida como sociedade de fato. E assim também ocorreu nas relações homoafetivas. Porque relações homoafetivas também são rompidas. E aí, o que tem ali, né? Era uma sociedade de fato? Era uma relação de união estável? Então, uma série de coisas que acontecem na sociedade desembocam no Poder Judiciário. E eu não tenho como prever todas essas situações. Mas eu tenho a obrigação, o Estado tem a obrigatoriedade de prever como eu faço para ir ao Estado para fazer valer um direito que eu entendo ser meu. Por isso, o princípio lógico vai informar que eu preciso ter uma estrutura lógica, uma ordem estrutural lógica que vai se desenvolver para que eu tenha uma resposta do Estado. Beleza? Tranquilo isso? Princípio lógico, todo mundo entendeu? Então, ele está ligado que é a previsibilidade, tá? O segundo princípio que vai informar como um processo deve ser é o princípio jurídico, que vai falar da igualdade processual mais justiça na decisão. E o princípio jurídico, ele vai falar o quê? Que um processo, ele sempre deve observar um ordenamento jurídico, espelhando a sua forma de ser. Então, perceba, essa igualdade processual significa dizer que as partes no processo precisam ter as mesmas oportunidades, precisam ser equilibrado e tendo as mesmas condições. Então, se o prazo é de 5 dias para uma, o prazo para outra também tem que ser de 5 dias. Se o prazo é de 4 dias para uma, para a outra também tem que ser. Se uma tem 2 horas, a outra também tem que ter 2 horas. Por quê? Porque as condições, né, de desenvolvimento no procedimento têm que ser as mesmas para ambas as partes. E quando eu falo de justiça na decisão, eu não estou aqui a falar do que é justo e moral, aquela discussão filosófica. Não, eu não estou falando de discussão filosófica. Eu estou falando do justo no sentido de uma decisão adequada ao ordenamento jurídico.
uma decisão que coadune com o nosso ordenamento jurídico. Eu não posso simplesmente inventar uma situação ali que o ordenamento jurídico não ampare. Tá? Então, sempre que eu tenho um processo, eu tenho que ter previsibilidade, tenho que ter igualdade de condições para as partes que estão ali naquele processo, para que eu possa ter uma decisão que seja acobertada ou que seja ratificada de acordo com o ordenamento jurídico. Essa é a ideia que se informa que um processo deve ser. E aí, além do princípio lógico e do princípio jurídico, nós temos também o princípio econômico, que vai dizer o quê? Máximo rendimento com mínimo dispêndio. O que isso quer dizer? O princípio econômico, ele vai determinar que o processo deve sempre buscar o melhor resultado com o menor tempo e sacrifício dos direitos individuais. Isso quer dizer o quê? Quando a gente fala, né, o processo ele tem um custo muito alto, porque ele tende a demorar muito. E a ideia é que um processo, como é que um processo deve ser? Um processo deve ser de uma forma em que ele consiga render, chegar a um resultado num tempo mais curto possível, tá? Sem que para isso eu viole garantias individuais. Em outras palavras, gente, até que ponto eu quero um processo rápido? Porque a gente tem que pensar no seguinte, um processo rápido nem sempre é um processo bom. Porque um processo rápido, ele pode violar garantias fundamentais. O que vocês preferem? Um processo rápido que não tenha contraditório ou um processo que leve o tempo necessário que precisar, mas que respeite o contraditório para que as partes possam se manifestar de tudo que acontece naquele procedimento? O que seria mais viável? O que seria mais democrático? Eu não tenho como ter um processo rápido. Eu tenho como ter um processo razoável, que leve um tempo razoável. E é essa a grande diferença. O Alexandre Câmara, ele fala o seguinte, um processo rápido é um processo horroroso. Porque um processo rápido, ele é feito a toque de caixa. Então, alguma coisa passa. E essa alguma coisa que passa é uma garantia individual. O que o processo não tem que ter é período morto, sem que nada esteja acontecendo. Exemplo. Cada processo tem o seu tempo razoável. Deixa eu primeiro dar um exemplo para o Gustavo, que eu vou dar um exemplo de tempo razoável. É razoável que uma petição demore 4 meses para ir à conclusão do juiz, ou seja, é coerente, é razoável que eu pegue uma petição, atravesse uma petição, e aí essa petição ela vai para o cartório juntar nos autos, mesmo sendo eletrônico, o cartório processa e remete para o gabinete do juiz, para o juiz falar. É razoável que isso demore 4 meses? Porque fica 4 meses entre o cartório e o gabinete do magistrado. Esse tempo que o processo fica parado, né, no limbo, vamos dizer assim, isso não é razoável. Isso não é razoável. Mas é razoável que o magistrado, dentro de um processo, né, mais complexo, ele demore mais, porque ele precisa limpar, ele precisa estudar melhor aquele processo para decidir. Porque o juiz não é uma máquina, o juiz é uma pessoa. E ele, muitas das vezes, ele precisa se aprofundar mais naquela temática, conhecer um pouco mais aquele processo, ler com mais detalhes, estar mais atento para poder proferir uma decisão normal, tá? Então, o que acontece? O procedimento, ele tem uma série de atos que precisam ser praticados. E que, por si só, pela sua natureza, já é um lapso, né, temporal que você vai ter que gastar ali, que você vai ter que esperar para o processo caminhar. Só que, será que a palavra do juiz deve ser a última palavra? Afinal, ele também é um ser humano como nós, e ele é passível de falha. E aí as pessoas reclamam, nossa, tem muito recurso no processo.
Espera aí, você quer só a decisão do juiz? Porque pode ser que seja boa para você e pode ser que não seja boa para você. Pode ser que seja uma decisão muito bem coerente, muito bem fundamentada, e pode ser que não seja uma decisão muito bem coerente, muito bem fundamentada. Porque a gente tem decisões muito ruins. E aí, corta o recurso? Não, a gente quer um processo rápido. A decisão do juiz de primeiro grau é o suficiente, acabou, não tem mais recurso, não tem mais nada. Será que é esse processo que a gente quer? Será que esse processo coaduna com o princípio informativo, por exemplo, político, que a gente vai falar já já? Todo mundo aqui já ouviu falar em ação de despejo? Ação de despejo é uma ação muito tranquila, né? Alguém loca um imóvel para o outro não paga, você vai lá, ingressa com a demanda em juízo, mostrando, comprovando que tem um contrato de locação, que não houve pagamento, pede para despejar, o magistrado decreta lá a ordem de despejo, pega o cara aí, tira. Facinho, não tem muito o que analisar nesse processo. Agora, pergunto eu para você, esse processo vai levar o mesmo tempo que esse outro que eu vou falar agora? Esse outro é o seguinte, Zezinho das Couves estava passando pela rua, né? Bem atento para o sinal, parou para prestar atenção no sinal, para atravessar. Não tinha nenhum carro na rua passando. Tinha só um ônibus parado mais atrás, no ponto. De repente, quando ele resolve atravessar a rua, aquele ônibus dispara, sai igual um maluco, pum, pega ele. Feio pra caramba. Camarada quebra clavícula, quebra costela, quebra fêmur, tem que fazer cirurgia porque teve aprofundamento de crânio. Ou seja, o cara tá... Já passou por 2 cirurgias, fazendo fisioterapia, ainda não teve alta, continua internado. E é claro, o irmão dele é advogado, ingressou com ação com ajuizamento de ação de indenização por prática de ato ilícito. Pergunto eu para vocês, esse processo vai levar o mesmo tempo que a ação de despejo? Será que realmente esse processo tem que ser rápido? Porque olha só, como é que eu vou apurar? Não, olha só, uma coisa é o cara tá lá no hospital. Uma coisa são tutelas que a gente tem que são de urgência e que podem ser conferidas. O fato dele estar na cama, o processo não vai tirar ele da cama. Vamos pensar juridicamente falando. O processo vai tirar o cara da cama? Vai resolver todas as cirurgias para ele da noite para o dia? Não, não vai. Não vai. A gente tem que pensar a médio e longo prazo também. Para que serve o processo? O processo, ele mais do que nunca, ele serve para realizar um direito. Qual é o direito que o cara tem? O direito de ser indenizado pela prática de um ato ilícito. Então, a primeira coisa que eu preciso definir primeiro é se realmente houve ato ilícito. Qual foi o ato ilícito praticado e qual a extensão do dano sofrido. Como é que eu sei a extensão do dano sofrido? Ah, porque eu falei? Opa, peraí. Você fala uma coisa, o réu fala outra. Então, eu preciso analisar. Não é só boletim médico, quer dizer, é verdade absoluta o laudo médico? A parte contrária tem que aceitar aquele laudo médico como verdade absoluta? Não. Eu preciso de perícia. E quem disse que o ônibus realmente avançou? Não foi o cara que atravessou na frente do ônibus. Então, eu preciso de perícia de engenharia, eu preciso de perícia médica, eu preciso analisar, né, se realmente vai deixar sequelas ou não vai deixar sequelas naquele caso. Tudo isso precisa ser analisado, porque tudo isso está dentro do contexto indenizatório. Se tiver que ir, vai. Ou então, o camarada, depois que sai do hospital, faz a perícia. Ou então, o perito, ele analisa os próprios boletins médicos. Vai depender do caso concreto. Porque o perito é um médico. Entendeu? Muitas das vezes, se eu estou pedindo a perícia e o cara está no hospital, o perito vai lá, mas ele precisa... Tem certas coisas que eu não tenho como analisar de início. Como é que eu vou saber qual sequela que ele vai ter sem antes perceber, pelo menos, as cirurgias e etc. Então, tudo isso vai para conta. Quantas cirurgias o cara fez? Quanto tempo de fisioterapia? Esse perito é um médico, né, que é um expert no assunto e que ele vai periciar a pessoa. Então, assim, gente, eu tenho que levar provas para o processo. Não é o que a pessoa fala, não é fofoca, sabe? Não é aquela história de fulano falou, eu acredito. Não. Como é que o juiz vai julgar com base só no que você fala? Você tem que provar.
O que acontece? O magistrado ali, ele precisa realmente ser imparcial, né? Então, quem produz as provas para tentar convencer o magistrado são aquelas partes. Quando eu falo parte, gente, o advogado representando a parte, tá? Então, as provas vão ser produzidas no processo e o magistrado vai ter que analisar. Então, eu não posso ter um processo, né, que seja rápido e que saia atropelando tudo isso. Concorda? Eu jamais posso ter um processo desse no mesmo tempo que um processo de despejo, gente. Qual é a prova que eu preciso demonstrar no processo de despejo? Eu, enquanto, né, locadora, eu preciso provar o contrato e a falta de pagamento. E o locatário, por sua vez, vai ter que provar que pagou. Só isso. E aqui não. Aqui eu tenho que provar que houve o ato ilícito. Eu tenho que provar, né, que a extensão do dano. Eu tenho que provar se vai ter sequela, se não vai ter sequela. Por exemplo, em 99, eu estava no último período de faculdade, eu tive um acidente de trânsito. E a responsabilidade foi do carro que bateu na gente. Eu fiquei 1 ano sem andar. Botei parafuso no pé. Só que quando eu me acidentei, eu não tinha essa noção. Segundo o médico que me operou, ele falou que talvez eu nem voltasse a andar. Então, perceba, eu tenho uma projeção num dado momento e tenho uma confirmação num outro momento. Por isso você precisa pedir perícia, para perito avaliar até que ponto isso vai deixar sequela ou não. Não tive sequela nenhuma, graças a Deus, sambo, ando de salto alto. Foram meus 12 meses de muita reflexão, mas foi assim, estou 100%, já fazem muito tempo, os parafusos ainda estão aqui, então tá ótimo. Mas, assim, era o meu último período de faculdade, né? De qual foi o problema? Não pude botar meu salto alto nem meu vestido longo. Tive que estar lá de muleta e imobilizador. Mas não foi nenhum problema, me formei do mesmo jeito, fiz a prova da ordem, assim sucessivamente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a consequência, né? Ela, às vezes, você precisa projetar um tempo adiante e quem pode avaliar se você vai ter ou não tem sequelas é um médico. É bem assim. Que droga. Assim, o último período, a gente sempre tem uma história, né? Ou muito boa, ou muito ruim. Mas, em suma, né? Já passou, lá se foram mais de 20 anos. Então, assim, foram mais de 20 anos, mas aqui eu não costumo me lamentar das coisas que eu vivi, não, porque eu percebo o quanto eu fui forte naquele momento e o quanto eu cresci com aquilo. E cresci muito, muito mesmo. Então, gente, o princípio econômico, ele vai dizer exatamente isso. Olha, eu preciso que se busque o melhor resultado, mas respeitando sempre, né? De preferência num tempo menor, né? Evitando momentos mortos no processo e com menos sacrifício das garantias individuais. Então, e o último princípio que vai informar como o processo deve ser é o princípio político, que tem a ver com o que a gente falou ainda há pouco, de contraditório, né, de dar as mesmas condições para as partes. O princípio político, ele determina que haja uma máxima garantia social com um mínimo de sacrifício individual da liberdade. E que, mais que isso, o processo retrate o tipo de Estado a que faz parte o ordenamento jurídico. Então, quando eu falo de processo de princípio político, ele vai dizer que o processo serve à atuação da vontade do Estado para a aplicação do direito objetivo. E quando eu olho o tipo de Estado que eu tenho, quando eu vou para a Constituição, nós vivemos num Estado democrático de direito. E como o processo ele precisa espelhar, né, aplicar diretamente essa forma de Estado, eu também tenho que ter um processo que seja democrático. Por isso, um processo não pode se desenvolver sem respeito ao contraditório. Porque o contraditório é o meio pelo qual eu vou sempre permitir que as partes ali possam se manifestar. E essa manifestação das partes é o que vai influenciar o magistrado a construir a decisão. E por que eu falo que a manifestação das partes é o que vai influenciar o magistrado
para construir a decisão? Porque ao magistrado é vedado proferir decisão surpresa. E o que seria essa decisão surpresa? Era muito comum, né, em alguns casos a gente ainda vê, o autor vem e fala de A, o réu vem e fala de B. Aí o juiz decide com Z ou com W. Espera aí, o que W tem a ver aqui? Em momento nenhum a gente discutiu W. E aí se tornou, aquele W era imprevisível. Né? Aquele W não permitiu que as partes se manifestassem. Então, ele não apenas torna né, aquela solução uma surpresa para as partes, como ele acaba violando exatamente esse norte que define como um processo deve ser. Porque se você não permitiu que eu me manifestasse acerca do que você entende, né, você está proferindo uma decisão para mim que é uma decisão totalmente nova, não previsível, não esperada. Então, o magistrado não pode fazer isso. Ele até pode entender que cabe dado, mas antes dele decidir, ele tem que intimar as partes para que as partes se manifestem sobre o W, sobre o entendimento dele, sobre o fundamento dele. Então, por esse motivo, né, a gente tem que ter sempre um processo se desenvolvendo à luz exatamente do tipo de Estado que nós temos. E se o nosso Estado é democrático, né, se a Constituição define o Brasil, país, como um Estado democrático, o processo ele se espelha nesse Estado democrático e ele tem que replicar exatamente essa visão, né, esse comando constitucional. E aí, se a gente fosse resumir os 4 princípios, a gente falaria aqui. O processo deve, por meios previsíveis, perseguir a verdade, estar em conformidade com o ordenamento jurídico, tendo por base a Constituição Federal, assegurando igualdade de tratamento entre as partes e se desenvolvendo de forma democrática, conferindo o máximo de garantia social com o mínimo de sacrifício individual da liberdade, primando pela acessibilidade de tempo e custo. Entendido isso?